E aqui no nosso estúdio do Balanço Geral, a gente já está recebendo aqui o Paulo César, porque a gente sabe, né, depois de toda as críticas, a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva rendeu algumas críticas também ao governador Jorginho Melo. Gostaria que você, então, Paulo César, desse o teu comentário político aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, Alexandre. Boa tarde para você, para quem está com a gente em Santa Catarina durante o Balanço Geral. De fato, algumas falas do presidente da República não desceram bem para o catarinense. Ele falhou, ele ficou devendo um pouco mais de, talvez, cordialidade com o povo catarinense. Infelizmente, o resultado disso não é bom e não deverá ser tão bom nos próximos meses, em especial porque é um período pré-eleitoral. Pois é. A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi tomada, inclusive, por críticas políticas que rapidamente se expandiram entre a população. O presidente, em alguns momentos, fez apontamentos sobre a construção de um Estado forte que tem resultados. Adversários políticos foram para a internet e rebateram os posicionamentos sobre as falas de Lula em relação à economia, desenvolvimento e o modelo de um Estado que deu certo no Brasil. Mas um ponto central chamou a atenção. Lula falou da ausência do governador Jorginho Melo e deu a entender que isso incomoda ele enquanto chefe de Estado. Vamos acompanhar. Você pensa que eu fico satisfeito? Pensa que eu fico satisfeito de vir aqui da empresa mais importante do Brasil, com o ministro do Transporte, com o ministro do Porto e Aeroporto e o governador, que eu não sei bem o nome dele, nunca teve coragem de comparecer em nenhum evento com o governo federal. Pois é, a cobrança de Lula até é pertinente e adversários de Jorginho Melo ratificaram a importância do governador do estado estar presente no evento de entrega de embarcações de guerra e que são construídas aqui no estado catarinense, que movimentam bilhões para a economia, geram empregos. Mas Jorginho respondeu ao presidente da República. Não fui me encontrar com ele, não vou, porque ele nunca ajudou Santa Catarina, né? Ele vem aqui para fazer bravata e eu, pessoas falo por falar mal das pessoas, eu respeito todo mundo, nunca procuro evitar encontros com ele. Outro momento emblemático foi quando Lula acusou Jorginho Melo de se recusar a receber investimentos federais em rodovias que cortam o estado catarinense e que o estado vizinho do Paraná já teria inclusive aceito as obras e os trabalhos já estariam em execução. E o montante para Santa Catarina previsto nessa possível parceria não é pouco. O ministro do Transporte está dizendo que ele procurou o governo do estado para fazer em parceria com o governo federal projetos da ordem de investimento de 24 bilhões de reais aqui no estado. E qual foi o argumento do governador? Não teve argumento, presidente. Ele simplesmente não quis fazer em parceria. E o governador catarinense não aceitou bem a crítica, também foi para a internet, chamou o presidente de cara de pau e que Lula estaria mentindo. Jorginho afirmou que o interesse do governo federal era investir e ter retorno com pedágios. Eles não fazem um túnel que é 1,5 bilhão lá no Morro dos Cavalos, vem mentir que disponibilizou 24 bilhões. Isso é conversa para boi dormir. Esse projeto do Ministério do Transporte, essa intenção era para pedagiar todas as nossas SC de Santa Catarina com os pedaços das federais. Isso eu não concordo. Eu renovei as estradas, eu não quero que o povo pague pedágio. Pois é. Na internet, o governador Jorginho Melo chegou a dizer que era, então, contra impostos no lombo do catarinense relacionados, então, à questão de pedágios. Só tem uma coisa muito importante que precisa ser analisada. A recusa de 24 bilhões do governo federal e recusar-se a implantar pedágios tem dois momentos. Não dá para entender muito bem, mas sobre os pedágios, o próprio governador Jorginho Melo lançou um edital para uma obra de 145 quilômetros, que é a Via Mar, que tem como fundamento a execução pela iniciativa privada e com implantação, inclusive, de pedágios ao longo dessa quilometragem. Ou seja, inclusive há uma contradição muito evidente nessa manifestação. Aliás, esse assunto foi tema polêmico nessa semana. Outro pré-candidato ao governo do estado, João Rodrigues, do PSD, disse inclusive que abandonaria o seu projeto político para 2026 se Jorginho Melo apresentasse um projeto da obra.
Pois é, Jorginho apresentou um documento denso, bem volumoso. Só que João Rodrigues rebateu essa proposta. Ele não tem projeto. Está lá, tá explicadinho. E eu fiz o desafio. Se tivesse projeto, eu sou de palavra, mas não tem. Não tem. O que tem lá é um anteprojeto feito pelo governador Moisés ainda. Então, por que a gente disse isso? Porque ele fez um comício e aí a licitação lançada, ou eles vão ter que retirar e acertar, o Tribunal de Contas vai tirar. Porque não tem como tu licitar uma obra de bilhões sem ter uma análise do Tribunal de Contas para poder dizer faz. Essa análise ainda não foi feita. Então, quer dizer, ele aproveitou a data. Nada contra, poderia fazer. Mas faz certo, não cria expectativa falsa. Não diga para as pessoas que está resolvido o problema do congestionamento da 101. Não vai estar. Não diga que em 40 dias as máquinas vão instalar. Não vai, em menos de 2 anos, não vai ter máquina lá. Porque projeto, licença ambiental, desapropriação de área não tem. Então, a verdade é o caminho mais curto para o sucesso. Ou seja, essa temática toda virou um balaio de gato e tem coisas que realmente não dá para entender. Se João Rodrigues estiver certo, temos algo a nos preocupar. Afinal, a mesma crítica de João Rodrigues, nessa semana foi feita por Gelson Merizio, outro pré-candidato ao governo do estado, na ala de Lula. E que ele diz, inclusive, que a obra surgiu apenas 90 dias antes da eleição. Meu caro Alexandre, a gente começa a olhar esses meandros da política, a gente fica preocupado, porque as eleições gerais acabaram há quase 4 anos e ainda estamos debatendo interesses adversos e voltados para a ideologia política. E sabe o que tudo isso traz de ruim para Santa Catarina? Atrasa o desenvolvimento, atrasa também a população, que fica na dúvida, porque é um grupo falando uma coisa, outro grupo falando outra. E no fundo, a gente já nem sabe mais quem está falando a verdade. Infelizmente, a gente tem esse recorte de uma visita presidencial que era para ser produtiva e também de projetos que devem trazer resultados para problemas estruturais no estado de Santa Catarina. Vamos esperar os próximos episódios. O governo federal chegou a anunciar que vai resolver o problema da 101 no próximo mandato. Já teve tempo suficiente. Agora é esperar. Verdade. Paulo César, obrigado pelo comentário aqui no nosso Balanço Geral. Bom fim de semana para você. Valeu, bom fim de semana para você E para também. você também. Segunda-feira ele volta.